Quero, com muita honra, passar agora a palavra à nossa companheira Maria do Rosário, não só pela história de luta e de defesa dos direitos humanos, mas principalmente, ainda mais no dia de hoje, nesse que marca os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos. É um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer estar aqui. Obrigada, Henrique. Bem, obrigada. Eu quero cumprimentar o Arthur Henrique, a Fundação Perseu Abramo, o Comitê Internacional Lula Livre e a Secretaria de Relações Internacionais do PT, abraçar os nossos participantes dessa mesa, os colegas que aqui estão, o João Pimenta, o Jorge Tayana, o Bogdanis, que aqui está também, e a todos e todas vocês, através também da companheira Gleisi Hoffmann, que é a nossa presidenta, e que não ao acaso está voltando da Paraíba, porque acompanhou ali o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essa é a missão do PT, é estar junto com os movimentos sociais, estar na luta. Vocês sabem que o MST, também os movimentos urbanos de luta pela moradia, o conjunto de movimentos sociais foi quem levou a inscrição do presidente Lula como candidato à presidência da República. Nós nunca vamos esquecer esse momento, porque isso significa também o vínculo de Lula e o vínculo do PT com a luta social e com estes movimentos. E eu cumprimento a Gleisi por nos representar contra esse ato de ódio, de fascismo, mais uma vez contra o MST e contra a vida que aconteceu na Paraíba. Então, muito obrigada, Gleisi, por nos representar tão bem também nas nossas lutas. Bom, eu considero que essa conferência, Arthur, que trata de democracia, num marco dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma conferência extremamente importante por unificar, trabalhar estes dois conceitos que sempre precisam, professor Luiz Dulce, estarem trabalhados e considerados de forma integrada. Nós costumamos dizer que a democracia não existe sem direitos humanos, que os direitos humanos não existem sem democracia. E nós sabemos bem isto, porque o tom, a luta pelos direitos humanos, nos nossos países, contra o fascismo, sempre foi aquela que inaugurou e fortaleceu os caminhos para a democracia. No Brasil, muito disso, Adriano Diogo. O enfrentamento ao fascismo no Brasil, ao período da ditadura militar, tem a ver com defensores e defensoras de direitos humanos, que aqui estão representados, partidos e organizações que perderam muitos dos seus quadros, assassinados pela ditadura. Aqui está a formação do PT, mas está o PCdoB também. E na nossa região, sobretudo, nós sabemos o preço em vidas destruídas do significado do fascismo e do autoritarismo. Mas, de uma certa forma, nós produzimos consensos no período contemporâneo, diante deste conceito, democracia e direitos humanos, diante desta relação, nós produzimos um conceito e aceitamos também, como esquerda, uma noção de que estaríamos em um patamar de onde não refluiríamos. De que a democracia liberal, até onde ela foi instituída, estaria instituída de forma irreversível. É preciso dizer isto, porque quando há um espaço de democracia, e é isto que este momento está nos ensinando, sobretudo, quando há uma janela por onde o ar consegue ultrapassar com o sentido de democracia e liberdade, nós não podemos nos acomodar nos padrões de democracia, do liberalismo, da representação formal e na democracia eleitoral. E isto é um tanto do que foi a nossa trajetória ao longo do último período. Nós somos, como Partido dos Trabalhadores e os partidos irmãos, partidos que acreditamos profundamente na democracia.
mas como partidos que disputam processos eleitorais, como partidos que participam do parlamento, como partidos que disputaram e que disputam eleições majoritárias também, nós participamos desta democracia como se ela fosse a democracia, a única democracia. E o que nós vemos é que as forças da direita, os setores fascistas, os reacionários, quando a democracia não avança para um novo patamar de mudanças culturais que incorporem substantivamente, Tayana, os direitos humanos como direitos políticos profundos, de cidadania, de poder sobre o Estado, de direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, no sentido próprio que a Declaração Universal inaugura, e posteriormente com o Pacto de Direitos Civis e Políticos, em 1966, e com a determinação contemporânea de direitos humanos, justamente da interdependência, da universalidade e da indivisibilidade, quando nós não avançamos com a democracia e com os direitos humanos, e ficamos no padrão da democracia com representação eleitoral nos marcos liberais, a direita chega. A direita chega porque ela não aceita sequer a democracia liberal. A extrema-direita é a negação da própria democracia liberal. Nem os marcos do liberalismo, das garantias individuais, é aceita pela extrema-direita. Há princípios fundamentais que nós acreditamos estarem pactuados como humanidade quando sustentamos, quando falamos hoje na Declaração Universal. Garantia, a garantia de julgamento justo. Quem tem um julgamento justo? Nem os pobres, nem os negros, nem os abandonados sociais, nem o presidente Lula. Basta estar ao lado dos pobres, dos abandonados sociais, basta estar ao lado daqueles que nada tiveram, porque tenham algum direito, para que não tenha um julgamento livre e independente, que, aliás, é um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, violado, profundamente violado, quando observamos os cárceres no Brasil, e profundamente violado na situação objetiva do presidente Lula. Sim, é uma questão de classe. A democracia também é uma questão de classe para nós, porque ela precisa ser substantivamente recomposta a partir de uma cultura. Ou seremos nós, a classe trabalhadora, os homens e mulheres dela advindos, que querem construir a liberdade e direitos para todos e todas, ou entre os ricos e as elites políticas das nossas nações, nós veremos cada vez mais a adesão destes segmentos poderosos a um neoliberalismo, como foi dito pelo Márcio Portman, que renuncia à dimensão liberal no sentido político e em vários elementos no sentido econômico também, para aderir e transformar-se em força neofascista, com o objetivo de acumulação do capital nessa época em que vivemos. A democracia limitada, portanto, é um dos elementos que nos faz retroceder e alimenta setores reacionários. E onde estavam? Onde estavam quando nós avaliamos, onde estavam esses setores reacionários, quando nós avaliamos e quando havia algum pudor em dizerem-se favoráveis a ditaduras, em dizerem favoráveis à tortura, em dizerem favoráveis à dizimação de povos inteiros, como os povos indígenas, da população negra, onde estavam? Estavam produzindo a reação contra todo o avanço que nós estávamos construindo. Estavam construindo culturalmente o individualismo, a falta de solidariedade.
e pautando a sociedade por valores pretensamente apresentados como religiosos, produzindo uma guerra cultural contra direitos e garantias individuais, contra as feministas, contra a população LGBT, contra as populações e grupos, enfim, vulneráveis, criando um Estado e alimentando um Estado policial que sempre existiu. Sempre existiu porque algumas estruturas do Estado, na sua burocracia no Brasil, por exemplo, não vivenciaram qualquer transição. Não é o acaso que a Constituição de 88, que hoje completa também neste ano 30 anos, incorporando os princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos, não produziu qualquer mudança sobre o conteúdo das polícias, sobre o conteúdo das forças militares, sobre o conteúdo da repressão. E aí, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. Diferente da Argentina, ou Javier, do próprio Uruguai, o Brasil não fez um processo de transição que construísse uma cultura contra o autoritarismo, uma cultura contra a violência de Estado. Ao longo da última greve dos caminhoneiros, nós vimos se transformando em faixas nas ruas, ou mesmo nos ataques à presidenta Dilma e ao presidente Lula, faixas nas ruas, falavam em intervenção militar, falavam em ditadura, e resultaram na eleição de um defensor de um dos piores torturadores dos quais o Brasil tem ideia da existência. O Brasil foi um dos últimos países a realizar a sua Comissão Nacional da Verdade. E eu digo a vocês que, do ponto de vista do aprendizado, mais de quem fica com a mão na massa, tentando instituir uma política pública, essa foi uma luta do Paulo Vanucci, do Nilmar Miranda, essa foi uma luta dos familiares, essa foi uma luta de uma geração. Essa foi uma luta do presidente Lula, essa foi uma luta da presidenta Dilma, instituir uma Comissão Nacional da Verdade. Pois bem, quando se faz algo em matéria de direitos humanos, para enfrentar o fascismo e a cultura que ele alimenta, é preciso ir até o fim. E nós, no Brasil, instituímos uma Comissão Nacional da Verdade, mas não fomos até o fim na atuação que deveríamos realizar. Nós não fomos, nem antes, quando inviabilizavam instituir uma Comissão da Verdade, e nem quando instituímos uma Comissão Nacional da Verdade, nós lhe demos os poderes para conseguir estabelecer um diálogo pedagógico com a população que demonstrasse que a defesa escrita de uma faixa favorável à ditadura significava a morte de seus filhos, o desaparecimento de seus jovens, o sequestro, o desaparecimento forçado, a tortura. Nós não conseguimos dimensionar para o Brasil o que é a tortura. E mesmo que tenhamos instituído uma legislação sobre a tortura, e mesmo que tenhamos pactuado nas Nações Unidas o enfrentamento à tortura, nós deixamos também, nós, Brasil, no período democrático, que a tortura fosse uma prática contra os pobres, os negros, dentro das delegacias, dentro dos presídios. Nós não enfrentamos até o fim o tema das violações de direitos humanos. Pois bem, sem uma cultura democrática, está aí o retrocesso. Porque o fascismo se alimenta da tortura que pratica. Antes e durante o período democrático, um tanto que às escondidas, mas impune. Agora, com apoio de quem, por via de eleições totalmente marcadas pela fraude, pelos fake news e pelo impedimento a Lula de ser candidato, se elegeu presidente da República. Se elegeu presidente da República um adorador da tortura. Se elegeu presidente da República um representante do ódio. E se é mais difícil para nós lutarmos contra o ódio e enfrentarmos o fascismo, porque ele agora assume feições e estruturas
dentro do Estado, claramente liberadas para a violência, para a morte, para a repressão aos movimentos sociais. Se é mais difícil, nunca foi tão importante avaliarmos cada um dos nossos passos, retomarmos padrões básicos da democracia liberal, mas não para permanecermos no âmbito dessa democracia, sabendo que ou nós avançamos para um caráter mais substantivo, participativo, para uma congruência entre valores democráticos e normas democráticas, ou nós estaremos sempre sob o jugo do autoritarismo. Eu quero ainda referir que nós devemos estar solidários internacionalmente contra toda a movimentação fascista internacional. Porque o pano de fundo aqui não são os costumes. Os costumes, o uso religioso, o ataque ao Estado laico, o ataque a grupos específicos, é, na verdade, o caminho pelo qual os fascistas se constituem como poder e disputam as mentes da população, negando desde o artigo 1º da Declaração Universal, que refiro aqui: todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Pois é a razão e a consciência que está sendo atacada neste momento, com um anti-intelectualismo, com uma cultura de superstições, com uma cultura de fundamentalismo, onde o que menos vale é a vida humana, quando ela é daqueles que se opõem aos projetos, na verdade, de subordinação, de saque, porque estão saqueando o Brasil, de destruição da vida, porque estão destruindo a vida. E este é o padrão inicial das nossas lutas. Solidariedade internacional. E estarmos juntos, integrando direitos humanos e democracia, é um momento especial para todos e todas nós. Porque, afinal, meus amigos e minhas amigas, o presidente Lula é um defensor de direitos humanos. Ele o foi quando enfrentou a pobreza. Ele o foi quando criou programas de todos os tipos. Ele foi quando criou a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Foi Lula quem criou. Tirou mais de 40 mil pessoas da condição de escravidão contemporânea. Foi Lula que constituiu o direito à alimentação como um direito humano dentro do Brasil. Foi Lula que conseguiu instituir a ideia de que as pessoas tinham direitos, inclusive por ele próprio. E hoje, ele é um preso político, porque os direitos humanos não estão mais em vigor no Brasil, mesmo limitadamente como estiveram. E a democracia, ela está presa junto com Lula, e nós precisamos libertá-la. Muito obrigada.